Hi guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não tiver se inscrito, já se inscreva. Hoje eu vim falar sobre duas palavras que alguns alunos me pedem para falar sobre elas porque às vezes não entendem a diferença. Porque elas têm basicamente o mesmo significado. Se você olhar no dicionário, essas duas palavrinhas, elas vão ter um significado em comum, que é o tão. Então, essas palavras são so e such. Então, se você olhar no dicionário lá, elas têm um significado bem semelhante. Você fala, ué, mas qual a diferença? Bom, quando você usa a palavrinha so, na frente do so vai vir um adjetivo, somente. Por exemplo, so beautiful, tão bonita. So expensive, tão caro ou tão cara. Então ela dá ênfase, né, ao que você quer dizer. Então vamos ver duas frases aqui para ficar mais fácil. She's so nice. Ela é tão legal. Estou enfatizando que ela é muito legal, ela é tão legal. E aí, I am so happy. Eu estou tão feliz. Então aqui eu estou fazendo uma ênfase, né, no meu estado, né, no fato de eu estar feliz. Bom, então esse é o so, muito simples. Coloco o so e na frente um adjetivo. Pronto. Para dar ênfase a esse adjetivo, né, a minha frase. E o such, você não vai colocar somente o adjetivo, você vai colocar o such, um adjetivo e um substantivo. Mas às vezes você vai ter que colocar também um artigo. Se o seu sujeito for singular, por exemplo, se eu falar I, né, eu, sou só uma pessoa, you, aquele primeiro you, que é você, sem ser o vocês, né, he, she, it, ele, ela, né, vou falar também sobre objetos de animal, no singular, eu vou utilizar o artigo indefinido. Aqui, vou deixar aqui para vocês, porque quem acompanha já o meu canal já viu essa aula de artigos, então se você clicar aqui você vai ter acesso a essa minha aula de artigos, aí eu explico quando utilizar esse artigo indefinido, quando é o a e quando é o an. Então nesse caso, nessa aulinha que eu falei, que eu já dei, eu expliquei que a gente utiliza o a e o an somente em casos quando eu falo sobre singular, plural não. Então até brinco com aquele mantrazinho, lembra? Plural, no way, no an. Então nesse caso aqui, o plural vai ser quando eu falar we, né? Nós, então implica sendo eu e mais uma pessoa. You, vocês, né? O plural. E they, eles ou elas. Então, quando não for we, you, they, o you do plural, né? Eu vou utilizar o artigo indefinido. Então, olha só, se eu falo assim, she is, então she is, she já é ela, então sou uma pessoa, então eu vou utilizar o artigo. She is such a beautiful woman. Então, depois do such, eu vou colocar o artigo indefinido, aí eu venho com o meu adjetivo e substantivo. Então, a fórmula basicamente o such com um adjetivo e um substantivo. Às vezes, antes do adjetivo, eu vou colocar o artigo indefinido. Então, nesse caso, é singular, coloquei. She is such a beautiful woman. Ela é uma mulher tão bonita. Tá vendo que também é para dar ênfase? Próxima frase. It is such an ugly couch. Nossa, é um sofá tão feio, né? Então, such an ugly couch. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu já usei o an. Such an ugly, porque ugly tem som vocálico, por isso que eu usei o an. Na frase de cima, quando eu falo a beautiful woman, então a beautiful. Beautiful é, né, minha primeira consoante aí tem som consonantal mesmo. Ela não tem outro som, então como é consoante com som consonantal, eu utilizo a beautiful woman. Bom, e uma outra frase agora para mostrar o caso do plural. They are, então falei they, já sei que é plural, então they are such good friends. Eles são tão bons amigos, né? Então ficou claro aqui, viu, que eu não utilizei o artigo indefinido. Então aqui a formulazinha ficou só o such com um adjetivo e um substantivo. Bom, a diferença básica é essa. O que eu quero acrescentar para vocês é que às vezes a gente pode utilizar o so também com many e o much. Porque, por exemplo, o many, para quem já sabe, né, são substantivos contáveis que eu utilizo com many. Many pens, I have many pens, eu tenho muitas canetas. I have many friends, eu tenho muitos amigos. Então, I have many friends, eu tenho muitos amigos. E aí, então, amigos, canetas, são substantivos contáveis. Quando eu falo substantivo incontável, eu não posso contar 1, 2, 3, aquilo ali, né? Então, não posso falar uma água, 2 águas. Eu posso falar um copo de água, 2 copos de água. Aí o copo é contável, mas a água, nesse caso, não é, né? Café também. Então, os substantivos incontáveis a gente vai utilizar much e os contáveis a gente vai utilizar many. Então, olha só, vou fazer uma frase aqui com o much. There is so much sugar in your coffee. Há tanto açúcar no seu café. Eu poderia falar que há muito açúcar, mas eu quero enfatizar que há tanto açúcar. Nossa, que tanto de açúcar ainda nesse café seu. E a outra com o many. There are so many people at the party. Há tanta gente na festa. Então, olha só. There is so much.
There are so many. Tá vendo? So much, so many que eu utilizei. Então, eu posso utilizar o so também antes de many e much. Não somente antes de adjetivos, né? Como eu tinha mencionado ali acima. Então, essa é a diferença. Então, para ficar bem claro aqui, resumindo, né? So mais adjetivo, ou so mais many ou much, e such mais adjetivo e substantivo. Às vezes, antes do meu adjetivo, vai haver o meu artigo indefinido quando os meus pronomes estiverem no singular. Então, espero que tenha ficado fácil agora. Para vocês que tinham me pedido essa aula sobre so e such, tá aqui. Um abraço, see you!